Amigo internauta, todo mundo já ouviu falar em cálculo renal, pedra nos rins, a dor lancinante que uma pessoa que está com uma cólica renal tem quando uma pedrinha que se forma no rim de uma pessoa se movimenta com um impulso provocado pela urina e vai em direção à bexiga, através de um canal chamado ureter. Eu estou contando o quê? Existem pessoas, parece que é mais comum em homens, mas também a mulher tem, a fase tem mais esse tipo de coisa entre os 20 e 40 anos. Existem pessoas que têm cálculos, pedras nos rins, e quando essa pedra se movimenta pode causar uma dor muito descrita como insuportável. Aí começa aquela coisa que é a pior dor que um ser humano possa ter, que para a mulher é pior a dor do cálculo renal do que do parto. Na verdade, eu tenho como teoria que a pior dor que um ser humano tem é a dor que ele está sentindo naquele momento. Porque não existe essa história. Eu estou com uma dor incrível agora, mas a de 20 anos atrás foi pior. Sempre a pior dor é aquela que a pessoa está sentindo naquele instante. Mas eu estou falando de cálculo renal por quê? Primeiro, cálculo renal, o nome já diz, são concreções formadas dentro dos rins, através da junção de cristais de oxalato de cálcio, ou de urato, ou enfim, de outras substâncias, de outros elementos, que se juntam ali, formando uma reação química, e formam pedras. Então, já de cara, sempre seguindo o conselho. Quem tem tendência a formar pedra nos rins, o primeiro remédio é sempre estar ingerindo grande quantidade de líquido para lavar bem esse rim e evitar que esses cristais se juntem. Quando uma pessoa tem um cálculo renal, sabidamente, tem que ter um médico para examinar bem esse cálculo e saber, porque tem muita coisa para se fazer, mas saber o que fazer para que esse cálculo não obstrua o rim, não cause cólica e não cresça. Então existem tratamentos através de medidas mecânicas para dissolver o cálculo, através da tal litotrícia, implosão dos cálculos, ou medicamentos em algumas situações para dissolver os cálculos. Existe essa situação, sim. Mas eu quero conversar basicamente sobre uma coisa, uma urgência urológica que ocorre em quem tem cálculo renal. Não é muito comum de acontecer, mas também não é tão raro. Esse cálculo, dependendo do seu tamanho, ao se movimentar do rim lá em direção à bexiga, ele pode causar uma obstrução do ureter, do trajeto dessa urina, e sobre esta urina que está estagnada ali pela obstrução causada pelo cálculo, se formar uma infecção, uma pielonefrite, uma infecção urinária. Eu deixo claro que uma infecção urinária numa urina estagnada por uma obstrução por cálculo é uma coisa grave, é uma coisa que é uma urgência, que tem que ser tratada rapidamente para que o paciente portador desse problema não tenha uma coisa chamada septicemia, que é uma infecção generalizada. Um cálculo obstrutivo no ureter, levando à infecção da urina, aquele rim transforma-se num grande abscesso, num grande foco de pus e de infecção. Se não houver uma correção rápida do problema, às vezes através de cirurgia, de colocação de catéter, enfim, através de uma atitude bem feita, isso às vezes pode ser fatal. Toda pessoa que tem cálculos renais, sabidamente, ou que não tem cálculo, mas que está diante de uma situação de recentemente ter tido uma dor esquisita, uma dor lombar, uma dor nas costas, irradiando para frente, irradiando às vezes para a parte genital. Essa dor, por algum motivo, passa e depois de algum tempo essa pessoa começa a ter febre, ela tem que estar atenta, tem que procurar o seu médico para verificar se não está com uma infecção do trato urinário. E se tiver um cálculo, esse cálculo obstruiu a saída dessa urina, isso pode ser muito grave.
Mais uma dica, chama atenção que o cálculo, a cólica renal, a dor nos rins pelo cálculo, é quando há uma obstrução parcial da saída da urina. Quando a obstrução é total, outra coisa que acontece, a dor desaparece. A pessoa para de ter dor em cólica. Então, às vezes a pessoa acha que resolveu o seu problema de cálculo renal, mas na verdade piorou o problema. Houve uma obstrução total, desaparecimento da dor e algum tempo depois, horas, às vezes dias, começa a apresentar um quadro de febre. Então, toda pessoa nessa situação que desenvolver febre, rapidamente procure seu médico para esclarecer se esta febre não é de origem urinária e que esta urina não esteja totalmente obstruída.